Olá, meu nome é Dr. Rafael Moreira e passei mais de 2 décadas dentro de salas de cirurgia. Vi milhares de casos, tomei decisões que mudaram vidas e aprendi lições que poucos cirurgiões têm coragem de compartilhar abertamente. Hoje não vou falar com você como cirurgião, mas como filho, porque existem 5 cirurgias que, na maioria dos casos, jamais recomendaria para meus próprios pais. E a razão vai muito além do que você imagina. Não se trata apenas de saúde, mas de uma armadilha silenciosa que se ativa depois dos 60 anos. Uma armadilha que pode transformar um procedimento simples em um verdadeiro campo minado. Você sabia que existem cirurgias que os médicos fazem em milhares de pacientes todos os dias, mas que jamais recomendariam para seus próprios pais ou avós depois dos 60 anos? Isso mesmo, procedimentos que são oferecidos rotineiramente em hospitais brasileiros, mas que quando a família é do próprio médico, a resposta é não. Neste vídeo, vou revelar quais são essas 5 cirurgias, porque o perigo aumenta tão dramaticamente após os 60 anos, e mais importante, vou dar alternativas seguras e eficazes. Se você tem mais de 60 anos, ou tem alguém querido nessa faixa etária, esse vídeo pode literalmente salvar uma vida. Se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a essa informação tão importante. Se inscreva no canal e ative o sininho. Antes de entrarmos na lista, você precisa entender um conceito fundamental: a fragilidade. Esqueça por um momento o número no seu documento de identidade. A fragilidade é um termo médico que mede a reserva que seu corpo tem para suportar um estresse físico intenso, como uma cirurgia. Pense no seu corpo como uma bateria. Quando você é jovem, está a 100%. Com os anos, essa reserva diminui. Talvez você esteja a 70% ou 60%. Continua funcionando perfeitamente no dia a dia, mas se de repente enfrenta um gasto de energia brutal, como uma cirurgia maior, a bateria pode se esgotar completamente. A fragilidade nem sempre se vê a olho nu. Nós medimos com provas simples, como a força de aperto das mãos ou a velocidade ao caminhar. Uma pessoa de 75 anos pode ser incrivelmente robusta, enquanto outra de 62 pode ser frágil. A fragilidade prevê muito melhor as complicações pós-operatórias do que a idade. Estudos da Fiocruz mostram que idosos frágeis têm 5 vezes mais chance de complicações pós-operatórias e 7 vezes mais chance de morte nos primeiros 30 dias. Outro ponto crucial é a diferença abismal entre uma cirurgia programada e uma de emergência. A cirurgia programada nos dá tempo. Podemos avaliar o paciente, otimizar sua saúde, discutir opções. Uma cirurgia de emergência é caos total. As taxas de mortalidade e complicações em cirurgias de emergência para maiores de 60 anos são astronomicamente mais altas. O maior erro que uma pessoa pode cometer não é se operar, mas esperar tanto que um problema controlável se transforme em uma emergência mortal. Porque as doenças não costumam desaparecer sozinhas. Elas progridem em silêncio até que a bomba explode. Me deixe saber nos comentários se você ou alguém da sua família já passou por alguma experiência com cirurgia após os 60 anos. A primeira cirurgia é colectomia aberta de emergência, ou seja, remover parte ou todo o cólon. Por que alguém precisaria disso? Um câncer de cólon, doenças como Crohn ou colite, ou algo muito comum na velhice chamado diverticulite, pequenas bolsas no cólon que se inflamam. Você pode estar pensando, mas se a pessoa precisa, tem que fazer, certo? O problema não é a operação em si, mas quando e como ela é feita. Uma colectomia programada por laparoscopia tem riscos controláveis. O desastre ocorre quando se transforma em emergência. Imagine que um desses divertículos se perfura ou um tumor bloqueia o intestino. O conteúdo intestinal cheio de bactérias se espalha pelo abdômen, causando peritonite, uma infecção massiva e mortal. O paciente chega à emergência com dor atroz e em choque. É preciso abrir o abdômen completamente, limpar o desastre e remover o pedaço danificado. As estatísticas são aterradoras. A mortalidade pode superar 7% mesmo em pacientes não frágeis. Mas se o paciente é frágil, essa cifra dispara, chegando até 25,8%. 1 em cada 4 não sobrevive. As complicações se quadruplicam. Lembro de Roberto, um senhor de 72 anos, muito ativo. Ele teve meses de desconforto vago, constipação, diarreia, às vezes sangue. Atribuiu tudo à idade. Uma noite, a dor foi insuportável. Tinha câncer de cólon perfurado. Sobreviveu à cirurgia, mas 3 semanas na UTI, pneumonia, perdeu toda a massa muscular e terminou com colostomia. Faleceu 6 meses depois.
Se tivéssemos detectado esse câncer 6 meses antes com uma simples colonoscopia, a história seria completamente diferente. A alternativa segura é prevenção. A colonoscopia é sua melhor amiga. A partir dos 45 ou 50 anos, todos deveriam fazer uma. Ela permite remover pólipos, os precursores do câncer, antes que se tornem problema. É um procedimento seguro que literalmente pode evitar um câncer e uma cirurgia devastadora. Rosa, minha paciente de 68 anos, fez colonoscopia de rotina. Encontrei um pólipo, removemos ali mesmo. Biópsia confirmou câncer muito inicial, curado por completo. Rosa segue aproveitando seus netos sem cicatrizes. Uma dieta rica em fibras, frutas, verduras e baixa em carnes processadas reduz o risco. Exercício diário de 30 minutos também é fundamental. Não ignore os alarmes: sangue nas fezes, mudança persistente nos hábitos intestinais, dor abdominal ou perda de peso sem explicação. Meu conselho: não tenha medo da colonoscopia. Tenha pânico da colectomia de emergência. A segunda cirurgia é a reparação de úlcera péptica perfurada. Uma úlcera é uma ferida no revestimento do estômago ou duodeno. As causas principais são a bactéria Helicobacter pylori e o uso crônico de anti-inflamatórios como ibuprofeno, naproxeno ou aspirina. Esses medicamentos destroem a barreira protetora do estômago. Você pode estar pensando, mas úlcera não se trata com remédio? Sim, a maioria das úlceras se cura com medicamentos. O perigo mortal aparece quando a úlcera não é tratada e perfura a parede do estômago. O ácido gástrico se espalha no abdômen. É uma peritonite química brutal, emergência cirúrgica absoluta. O paciente chega em choque e a mortalidade é altíssima, podendo superar 25%. Pense na úlcera como um vulcão. Enquanto solta fumaça, ardor e dor, podemos controlar. Se você ignora, ele entra em erupção e enfrentamos catástrofe. Deixe nos comentários se você toma anti-inflamatórios regularmente e se seu médico receitou protetor gástrico. Isso pode salvar sua vida. A boa notícia é que esta cirurgia é, na maioria dos casos, 100% evitável. Medicamentos como omeprazol ou pantoprazol são incrivelmente eficazes. Se a causa é H. pylori, antibióticos eliminam pela raiz. 90% das úlceras se curam assim, sem cirurgia. Se você tem mais de 60 anos e toma anti-inflamatórios regularmente, é obrigatório falar com seu médico. Ele vai receitar um protetor gástrico. Essa simples pílula pode salvar sua vida. Se tem sintomas persistentes, ardor, dor, fezes escuras, seu médico vai pedir endoscopia. Aquele ardor de estômago que você ignora pode ser o pavio de uma bomba relógio. A terceira cirurgia é a ressecção de intestino delgado de emergência. No intestino delgado é onde absorvemos quase todos os nutrientes. Às vezes ele se obstrui ou pior, perde fluxo sanguíneo, isquemia mesentérica. As obstruções podem ser por cicatrizes de cirurgias prévias ou hérnias. A isquemia geralmente é por coágulo que bloqueia a artéria, comum em pessoas com problemas cardiovasculares. Quando um pedaço de intestino morre por falta de sangue, é corrida contra o relógio. O tecido morto libera toxinas e bactérias, provocando sepse e falha de múltiplos órgãos. A única solução é cirurgia de emergência. Esta operação está entre as de mais alto risco para maiores de 60 anos. As uniões que fazemos são mais frágeis em paciente idoso, com mais risco de vazamentos. Um vazamento é pesadelo de cirurgião. Se removemos muito intestino, o paciente pode desenvolver síndrome do intestino curto, necessitando nutrição por veia pelo resto da vida. A chave é diagnóstico precoce. Antidor abdominal persistente em adulto maior, não podemos esperar. Um TAC abdominal pode dar diagnóstico em minutos. Nem toda obstrução precisa de cirurgia. Às vezes podemos deixar intestino em repouso no hospital e a obstrução se resolve sozinha. A isquemia intestinal está ligada à saúde cardiovascular. Controlar diabetes, hipertensão, colesterol, não fumar, tudo isso é prevenção. Se tem arritmia como fibrilação atrial, é vital tomar anticoagulante que evita coágulos. A quarta cirurgia é a apendicite ou colecistite tardia. Você pode estar pensando a operação mais comum do mundo? Sim. O problema não é a cirurgia, é a demora. A apendicite é a inflamação do apêndice, a colecistite da vesícula. Ambas causam dor no lado direito do abdômen. Se não tratadas, o órgão pode gangrenar e perfurar. Aqui a idade joga má passada. Em jovem, os sintomas são de manual. Em adulto maior podem ser leves, difusos, sem febre alta. Isso leva o paciente a pensar, é simples dor de barriga. Quando chega ao hospital, o apêndice já perfurou, espalhando pus. Uma apendicite simples por laparoscopia é tranquila. 1 hora de cirurgia e para casa no dia seguinte. Mas se está perfurado, se transforma em cirurgia maior.
É preciso abrir, lavar cavidade, deixar drenos. A mortalidade dispara. É a diferença entre apagar fósforo e controlar incêndio florestal. A alternativa é agir rápido. Em adulto maior com dor no lado direito, a regra é suspeitar do pior até demonstrar contrário. Ultrassom ou TAC. Uma vez confirmado, operar logo por laparoscopia. Atrasar é aposta arriscada. Para vesícula, obesidade e dietas gordurosas aumentam o risco de cálculos. Manter peso saudável e dieta mediterrânea ajuda. Uma dor abdominal nova em pessoa maior não é normal. É emergência até médico dizer contrário. Não espere. Não se automedique. A quinta cirurgia é de tórax ou substituição de quadril sem preparação. Câncer de pulmão segue sendo principal causa de morte por câncer. Fraturas de quadril são epidemia silenciosa em idosos. Uma simples queda pode acabar em cirurgia maior. Essas cirurgias são arriscadas por si. A de tórax afeta a função pulmonar, a de quadril imobiliza. Em pessoa maior, esta combinação é bomba para complicações. Pneumonia, coágulos que viajam ao pulmão, delírio. Uma fratura de quadril é ponto de inflexão. Até 25 ou 30% dos idosos falecem no primeiro ano após fratura. Aqui a alternativa não é evitar cirurgia. Uma fratura precisa ser operada, mas transformar a preparação. Isso se chama pré-habilitação. É programa que começa semanas antes da cirurgia para colocar o paciente na melhor forma possível. É treinamento de atleta antes da final. Inclui exercício físico supervisionado para fortalecer músculos das pernas e pulmões. Otimização nutricional. Muitos idosos têm déficits de proteínas. Algumas semanas de suplementos marcam diferença na cicatrização. Apoio psicológico reduz a ansiedade e diminui risco de delírio. Avaliação geriátrica integral avalia a fragilidade e otimiza todos os aspectos da saúde. A evidência que apoia a pré-habilitação é sólida. Reduz complicações, encurta a estadia no hospital e melhora a recuperação. Pedro, 79 anos, precisava de substituição de quadril. Colocamos em programa de pré-habilitação de 4 semanas. Chegou à cirurgia em estado ótimo, começou a se mover no mesmo dia e teve recuperação incrível. A cirurgia foi a mesma, a preparação mudou tudo. No final do dia, o verdadeiro inimigo não é o bisturi, é o depois vemos, a demora, a falta de preparação. Depois dos 60 anos, as regras do jogo mudam, a fragilidade se torna fator-chave e a emergência é sempre pior cenário. As 5 cirurgias têm fio condutor. São resultado de problema que pode ser manejado melhor antes e de forma menos agressiva. A melhor cirurgia é a que se planifica com tempo e conhecimento. Não adie aquela conversa com seu médico, aquele check-up, aquela colonoscopia, aquela dor a qual você se acostumou. Podem ser início de história que você não quer viver. Antes de aceitar qualquer cirurgia, você precisa exigir avaliação geriátrica abrangente que inclua não só exames padrão, mas avaliação de fragilidade, cognição, estado nutricional, suporte social e capacidade funcional. Se o médico disser que não tem tempo ou que não é necessário, esse é sinal de alerta para buscar segunda opinião. Sempre busque segunda opinião, especialmente se cirurgia não for urgência imediata, não outro cirurgião da mesma clínica. Busque geriatra, clínico com experiência em idosos, alguém sem interesse financeiro direto na cirurgia. Pergunte sempre quais são alternativas não cirúrgicas. Pergunte se existe possibilidade de tratamento conservador. Pergunte quanto tempo pode tentar outras abordagens. Pergunte taxas de sucesso e complicações específicas para sua idade. Não aceite respostas vagas. Leve alguém de confiança nas consultas. Quando o médico fala de cirurgia, ficamos nervosos e não conseguimos fazer perguntas certas. Ter familiar junto ajuda a lembrar depois. Questione sempre urgência. A menos que seja verdadeira emergência, você tem tempo de pesquisar, buscar opiniões, conversar com família, se preparar. Muitos médicos criam um senso de urgência artificial. Leve alguém de confiança nas consultas. Quando o médico fala de cirurgia, ficamos nervosos e não conseguimos fazer perguntas certas. Ter familiar junto ajuda a lembrar depois. Questione sempre urgência. A menos que seja verdadeira emergência, você tem tempo de pesquisar, buscar opiniões, conversar com família, se preparar. Muitos médicos criam um senso de urgência artificial. Converse sobre seus valores e preferências. O que é importante para você nesta fase da vida? Você prefere viver menos tempo, mas com qualidade e independência? Ou prefere fazer tudo possível para prolongar vida, mesmo que signifique procedimentos invasivos? Não existe resposta certa ou errada. Eu não estou dizendo que cirurgia é sempre ruim. O que estou dizendo é que cirurgia em idosos acima de 60 anos é decisão séria,
complexa, que precisa levar em conta muito mais que apenas órgão doente. Precisa levar em conta paciente como um todo, suas outras doenças, fragilidade, suporte social, preferências. Precisa ser decisão informada, tomada com calma, com todas as informações disponíveis. Se este vídeo abriu seus olhos, compartilhe. Inscreva-se no canal para mais conselhos honestos. Deixe comentário. Alguma cirurgia que te preocupa? Você tem experiência que queira compartilhar? Leio todos os comentários. Obrigado pelo seu tempo e, acima de tudo, cuide da sua saúde e da saúde dos seus. É o mais valioso que temos.